A paz, igreja, boa noite. Pode se assentar. Quem já escutou e ouviu a história de Davi? Hoje eu vou falar de Davi, um jovem bem pequeno que já foi separado por algo tremendo. E o tema que eu trouxe hoje é: você é um escolhido. Olha para o seu irmão do lado e fala para ele: você é um escolhido. Aleluia. Eu quero que vocês abrem 1 Samuel 16. Eu vou ler do capítulo 1 ao capítulo 13. Isso, versículo 1 até o versículo 13. Que aqui fala quando Samuel foi enviado por Deus até a casa de Jessé, que é pai de Davi, para ungir o filho dele a rei. Diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Aqui no capítulo 1, Samuel era um homem muito importante naquela época. Ele era um conselheiro. Ele é um homem que o povo de Israel sabia que ele era um profeta naquela terra. Era um homem que Deus usava. Era um homem que Deus falava face a face com ele. E então Deus falou para ele: pega um chifre de carneiro, coloca um óleo. Naquela época, o óleo, eles misturavam com perfume, um óleo de azeite. E era algo que eles separava alguma pessoa para algo especial. Então hoje, nessa noite, Deus escolheu eu e você para fazer algo especial. A gente é um escolhido dele. A gente tem nossas dificuldades, a gente peca, às vezes a gente faz escolhas erradas. Então hoje a gente vai aprender um pouco com Davi, um personagem da Bíblia. Porque os personagens da Bíblia, Deus colocou para ter como exemplo para mim e para você, porque senão ele não tinha colocado aqui na Bíblia. Então Davi, ele, continuando aqui, o capítulo 2, versículo 2, desculpa. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. E o Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar o Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando ele chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagra-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. E o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência.
Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus amigos, dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Olha que interessante. Samuel, quando ele chegou em Jessé, pai de Davi, eles estavam preparando um banquete, porque chegou uma pessoa muito importante. Samuel era muito importante, era muito respeitado. Então, eles já prepararam um banquete, ele chamou todos os filhos dele. Mas Davi não estava ali com eles. Davi estava na sujeira, cuidando das ovelhas. Davi estava fora de casa naquele dia, eles estavam dentro. Podia estar chovendo, a Bíblia não fala. Mas Davi, ele podia estar se sentindo desprezado naquele momento. Davi, ele podia estar se sentindo rejeitado pelo próprio pai. Às vezes na nossa vida, a gente se sente assim. A gente se sente rejeitado. Às vezes pelo pai materno, pela mãe materna. Mas como diz a Bíblia, o seu pai e a sua mãe podem te abandonar, mas eu, o teu Senhor, jamais te abandonarei. Então naquele momento, Deus escolheu Davi, não pela aparência, mas sim pelo coração dele. Os filhos de Jessé tinha guerreiros, tinha um outro filho que era super inteligente, mas Deus não estava vendo a inteligência, Deus não estava vendo a veste que eles estavam vestindo, Deus não estava importando se ele tinha algum cargo ou se ele não tinha um cargo. Deus, ele diz: eu não olho fora, eu olho dentro, eu vejo o coração. Então naquele momento Davi foi chamado, mas o Davi, com a humildade dele, porque Deus sabia que ele tinha um coração humilde, Deus sabia que ele reconhecia, ele louvava ao Senhor, ele fazia várias coisas boas, mas Davi ainda não tinha sido ungido, Davi ainda não tinha recebido o Espírito Santo de Deus. Então às vezes a gente pode estar fazendo coisas boas lá fora, mas quando a gente tem o poder do Espírito Santo, aí Deus vai te preparar algo maior, que nem eu e você consegue ver, nem eu e você consegue entender, mas o nosso Senhor Jesus, o nosso Pai que está lá no céu, Ele conhece o coração de cada um que está aqui. E naquele momento Davi podia ter falado: me chamou agora? Agora você... Não, Davi não fez isso. E como a Bíblia é interessante, a Bíblia ela é bem, vai direto e reto. O Samuel falou assim: entre os irmãos, todos ali viram que Davi estava sendo ungido para ser o futuro rei. Mas, se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que Davi, quando ele recebeu essa profecia, não quer dizer que naquele momento ele recebeu dinheiro de Samuel, ou naquele momento ele já foi para Israel, para o rei lá, e falou para, deixa eu lembrar aqui o nome, do Saul: Saul, agora eu sou rei, tchau. Não, irmão, ele passou por um procedimento. É assim na minha vida e na sua vida. Quantas vezes a gente já recebeu alguma profecia aqui? Quem já recebeu alguma profecia? E quem daqui ainda não recebeu a profecia que Deus falou? Tem coisas que eu ainda não recebi, porque eu ainda estou no procedimento. Então Davi, no outro dia ele voltou a cuidar de ovelhas. Davi continuou fazendo coisas para o pai dele. Em nenhum momento Davi falou: opa, agora eu sou ungido a rei. Qual quando o pastor pega alguma pessoa e fala: Deus vai te separar para ser pregador. Aí minha irmã fala assim: vamos limpar a igreja? Irmão, eu fui ungido para ser pregador. Para que eu vou limpar o banheiro? E dar uma vassourada na irmã. Sai daqui em nome do Senhor Jesus. Tem gente que é assim. Só que o que acontece, gente? Olha que interessante a história de Davi. E olha que quando todos nós tem um dom natural.
Às vezes você canta, às vezes você fala bem, às vezes você se comunica. Todo mundo tem um dom natural. Às vezes você joga bem bola e Deus vai te usar naquilo que você é bom. E Davi, ele era igual o Tiago. Era um ministrador de louvor. Ele louvava a Deus. Ele cantava, ele escrevia música. Ele fazia poema, escrevia poema. Então, naquele momento, teve um momento que Saul, rei Saul, estava perturbado, porque Deus já estava começando a fazer algo interessante na vida. Deus já tinha um plano para Davi. Então, Saul chamou, disse: alguém conhece uma pessoa que canta, uma pessoa que toca? E um dos empregados dele disse: eu conheço o filho de Jessé, Davi, ele louva ao Senhor. Então ele entrou no rei, ele entrou no palácio mais fácil, porque Deus estava com ele, e naquele momento o Espírito Santo estava com ele. Então, toda vez que Davi louvava, o espírito mau que estava dentro de Saul saía. E Saul foi gostando dele, e assim vai diante. E vai indo. Davi, com a sua humildade, simplicidade, ele estava no processo. Em nenhum momento Davi deixou aquilo subir o ego dele. Davi sabia que Deus tinha um controle na vida dele. Assim como eu e na sua vida, a gente tem que ter paz. A gente tem que começar a orar antes de fazer a sua escolha errada. Tantas coisas que eu fiz errado. Se eu tivesse a humildade de ajoelhar meu joelho e pedir: Deus, é assim que você quer, assim. Não é. Mas Davi, ele entendia, ele tinha um coração adorador. Porque a palavra do Senhor diz: eu procuro os verdadeiros. Eu procuro aquele que adora em verdade e em espírito. Então Davi, ele tinha sido muito amigo de Saul. Saul gostou dele. E um dos filhos de Saul ficou muito amigo de Davi. Mas irmão, quando ele recebeu essa profecia, não foi fácil para Davi. Ele teve muitas perseguições até chegar na promessa dele. Até ele chegar no destino final, que é onde Deus escolheu ele. Ele passou por um processo. Saul quis matar ele, porque Saul começou a entender que ele seria o futuro rei de Israel. Então começou a ter inveja. É assim na minha e na sua vida. Às vezes a gente tem pessoas do nosso lado que não quer o nosso bem, mas ele quer a sua maldade. Então Davi começou a ter várias e várias perseguições. Ele fugiu. Mas nenhum momento Davi desistiu. Nenhum momento Davi disse assim: ei, não quero mais. Não desisto. Às vezes a gente recebe alguma profecia. Às vezes a gente... Porque assim, Deus, Ele não quer você aqui na igreja somente para ter uma comunhão com Ele. Deus, Ele quer algo mais contigo. Deus, Ele quer te usar para ganhar almas para Ele lá fora. Deus, Ele quer te usar onde você trabalha. Deus, Ele quer te usar onde você estuda, onde você caminha. Mas você tem que deixar o Espírito Santo entrar na sua vida. Você tem que deixar o Espírito Santo te tocar. Mesmo que tá difícil. Mesmo que você fala: ó Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. Mas você tem que ter humildade e declarar para Deus, porque de olhos para Ele, Ele vê tudo. Ele vê tudo. Para Deus a gente não consegue esconder nada. Mas você que está aqui nessa noite, você é um escolhido, porque Deus quer fazer algo maior na sua vida. Então, continuando a história de Davi. Davi chegou até um momento que ele virou o rei. A profecia chegou. Aquilo que tinha sido profetizado na vida dele foi alcançado. É igual na nossa vida. Às vezes profecia, tô falando em línguas, irmão. Profecias chega na sua vida e você acha que tá bom, já chegou,
Pra quê? Preciso mais ir para a igreja. Já consegui minha casa, já consegui meu emprego, já consegui aquilo que Deus prometeu. E a gente vai ficando fraco. Porque quando as coisas estão boas, irmão, é fácil. É fácil adorar a Deus quando está tudo dando certo. Mas quando está dando errado, aí que você tem que mostrar que você é um verdadeiro adorador. Aí que você tem que orar, clamar, falar: Senhor, me ajuda, eu errei. Era para me ter ido para um caminho, mas eu fui para outro. Eu não quero fugir dos meus erros, mas eu quero que o Senhor me ensina, Pai, com humildade, igual o Senhor ensinou a Davi. Porque Davi, quando ele se tornou rei, a Bíblia nos mostra que Davi não era um homem perfeito, mesmo ele sendo um que Deus agradava o coração dele, mas ele caiu. Porque na Bíblia fala que o único homem perfeito que existiu foi Jesus Cristo. Porque na Bíblia fala que tem dois Adão. O Adão lá que Deus já criou na terra, pronto. E o Adão de Jesus, quando Jesus nasceu desde pequenininho. E ele foi crescendo. Ele teve o procedimento dele. Jesus com 18, 19 anos, às vezes ele podia estar vendo crianças morrendo, pessoas doentes, mas ele ainda não fazia milagre. Ele esperou 30 anos, depois de 30 anos, que o ministério de Jesus Cristo começou a acontecer na vida dele. Às vezes a gente quer acelerar o processo de Deus. Às vezes a gente já quer a nossa bênção hoje, a nossa bênção amanhã. Mas a gente não consegue nem orar para Deus, para agradecer amanhã. O pastor Nelson lá atrás, um profeta mandou lá na casa dele e falou: vai abrir uma igreja lá em Santo André. Foi quase o que aconteceu com o Davi. Só que o pastor não era para ser rei, era para ser pastor mesmo. Mesma coisa. O pastor Nelson passou um procedimento difícil, não foi, pastor, chegar até aqui? Até hoje não é difícil, pastor? Às vezes o pastor, tenho certeza que às vezes ele fala assim: quero largar tudo e ir embora para os Estados Unidos com o Igor. Certeza, não é fácil, né, pastor? Pastora, não é fácil, gente. Então, aconteceu a mesma coisa com Davi. Deus separou ele como separou o ministério Semear. Quando o homem foi lá para o pastor Nelson e falou: vai lá para Santo André. O pastor nem imaginava que ele ia ter um ministério lá no Paquistão. Eu nunca na minha vida imaginaria que eu estaria dentro de uma igreja evangélica pregando a palavra dele. Nunca imaginei. Passava na frente das igrejas, via o povo gritando e falava: meu Deus, o Deus não é surdo. Mas é porque hoje eu entendo. Quando o Espírito Santo toca em você, aí você quer dar glória a Deus, você quer gritar, você quer falar: ei, Senhor, eis-me aqui com as minhas fraquezas, eis-me aqui, Senhor, me ajuda, me levanta, porque o Espírito Santo te toca. O Espírito Santo, ele vem de encontro contigo, porque Jesus falou para os apóstolos: eu irei para o meu Pai, eu partirei, mas eu deixarei o Consolador, eu deixarei aquele amigo que anda contigo lado a lado. E Davi errou. Davi, depois de ter virado rei, ele errou. E quando ele orou para Deus, ele não falou para o Senhor: ei, Senhor, não me tira a coroa, Senhor, não me tira o carro que o Senhor me deu, Senhor. Não, Davi disse: não aparta de mim o Espírito Santo, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, Davi errou, mesmo sendo um homem que agradava a Deus. Assim como eu e você às vezes podemos errar sim, mas a gente tem que pedir: Senhor Jesus, não aparta de mim o teu Espírito Santo, porque sem ele eu não consigo. E hoje as igrejas estão perdendo o Espírito Santo,
Hoje as igrejas estão fraquejando. Hoje o amor ao próximo está esfriando. O ministério profético CBA está fazendo 14 anos. Quantas pessoas já entraram aqui e saíram? E quantas pessoas ficaram e estão aqui até hoje? O pastor Nelson, quando recebeu a profecia que ele ia abrir uma igreja, ele podia falar: não quero. Mas ele foi obediente a Deus. É assim que eu e você tem que ser. Temos que ser obediente a Ele. Erramos. Ninguém é perfeito. Assim como Davi também não era perfeito. Ele pecou. Então Davi, ele faz uma oração maravilhosa em Salmo 51, que eu vou ler para vocês. Vou ler do 1 ao 12. Ao 13 eu vou ler. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou tomando uma água. E Samuel, na angústia dele, ele reconhecendo as falhas dele, ele faz essa oração tão linda para Deus. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lave-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo zumbilho e alegria. Oh, aleluia! E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Aleluia! Oh, igreja, fica de pé.